com a igreja. Hoje nós estamos iniciando uma série de mensagens, como você viu, sobre rumo à vitória. Talvez você ficou pensando, mas como é que o pastor pegou essa ideia da Copa do Mundo e vai trabalhar sobre rumo à vitória? Vitória de quê? Que vitória nós estamos falando? Que vitória é essa? Talvez você chegue aqui com uma expectativa errada. Diante do que a gente tem visto aí em igrejas que se falam mais de vitória, 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 e não entende que a vida é muito mais feita de esbarrões, de pancada no muro e de derrotas às vezes do que de vitórias propriamente dita. Então tem se prometido um evangelho falso. Aí você pode ter se confundido com o nosso tema rumo à vitória. Mas a vitória que eu estou falando não é vitória de bens materiais, vitória da prosperidade, vitória de sucesso financeiro, não é nada disso que eu vou falar. É de vitória porque você joga num time vencedor, que é o time de Deus, e que a vitória que nós temos é a vitória da salvação em Cristo Jesus. Amém? E nós somos convocados para jogar nesse time. Então, diante do tema de hoje, rumo à vitória, o tema da pregação de hoje é: nós fomos convocados para uma grande missão. Você diga aí para quem está do seu lado: você foi convocado. Você foi convocado. Então, 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 11, acompanhe comigo, e se você puder, deixe sua Bíblia aberta, que eu vou listar alguns versículos, e eu queria que você pudesse, tivesse a caneta, fosse anotando. Mas diz assim a palavra de Deus: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhe estamos dando a oportunidade de exultar em nós, para que tenham que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo desta forma. Agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Santo Deus, nós te rogamos por essa mensagem e pedimos a tua direção nessa noite. Vidas aqui sejam alcançadas, vidas aqui sejam desafiadas a ter um coração evangelista, um coração de pregador do evangelho, um coração convocado para convocar outros para o time da salvação. No nome de Jesus oramos. Amém. Então, queridos, nós fomos convocados para uma grande missão. Olhando algumas entrevistas de técnicos para a convocação da Copa do Mundo dos seus jogadores, observei algumas coisas interessantes no que eles falam. Que tipo de consciência está na mente desses homens quando se gera a necessidade de lutar por uma grande missão? O que é que está na mente deles? E alguns treinadores falaram justamente sobre esses temas aí: comprometimento, atitude, paixão e orgulho em vestir a camisa.
Há 4 anos atrás, na Copa de 2010, vocês lembram o nome da Copa, né? Da bola da Copa, era Jabulani. E o significado da palavra Jabulani era levar alegria aos outros. Levar alegria aos outros. É interessante que tem tudo a ver com o que a gente prega, tem tudo a ver com a mensagem que eu e você foi convocado para pregar, que é levar as boas novas para outras pessoas. E eu lembro que naquela ocasião a gente pregou aqui com a bola Jabulani. E os irmãos tiveram a oportunidade durante a pregação de estar pegando na bola e sentindo o desafio de levar o evangelho para outras pessoas. Então hoje eu quero desafiar você a observar que quando um técnico convoca um jogador, ele observa esses parâmetros aqui: comprometimento, atitude, paixão, orgulho de vestir a camisa. Mas eles são convocados para quê? Para ganhar um campeonato que um dia o vento vai levar, um dia o tempo vai fazer esquecer. Nós somos convocados para outra coisa. Mas diante da nossa vida aparecem situações e convites e necessidades para que a gente ajude outras pessoas. E, por exemplo, você pode ajudar pessoas com comida. Nós estamos aí na campanha para ajudar os irmãos lá de Mãe Luísa. Você pode ajudar com bens materiais, pode ajudar com roupa, com bebida, água potável, com suco, refrigerante, não sei o que mais, com dinheiro. Mas isso um dia acaba. As pessoas precisam disso e nós devemos ajudar, claro, mas isso um dia acaba. Agora, tem uma coisa que nós podemos ajudar as pessoas e isso nunca vai acabar. E muitas vezes esquecemos que nós fomos chamados para isso. Nós somos chamados para dar algo eterno para as pessoas. Foi o Evangelho, foi a possibilidade da pessoa viver a eternidade com Jesus. Nós fomos convocados para pregar o Evangelho da salvação e muitas vezes nós não estamos comprometidos, nem temos atitude, nem temos paixão e nem temos orgulho de vestir a camisa do time de Deus. E é sobre isso que eu queria desafiar vocês. Tudo que eu dou a alguma pessoa pode suprir a necessidade dela momentaneamente. Pode suprir a necessidade dela por anos, por dias, por horas. Mas só uma coisa suprirá a necessidade dela eternamente. É a pregação da salvação em Cristo Jesus. E para isso, eu e você foi convocado. Para isso, eu e você foi desafiado a viver. Primeira lição de hoje eu queria trazer para vocês é que nós fomos convocados para uma grande missão, primeiro por causa do amor de Cristo. Diz a palavra de Deus aí em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. É interessante como esse amor não tem nos constrangido mais. Nos tem nos constrangido a tomar uma decisão de amor por outras pessoas. Diz a palavra de Deus que Jesus deu a vida dele por mim e por você, derramou o sangue dele por mim e por você. A Bíblia diz que nós somos chamados, verso 15, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Nós somos chamados para servir a outras pessoas. Nós somos chamados para levar de bandeja. Lembra, no Brasil tinha um lateral direito muito bom, que era Jorginho, que cruzava, só dava na cabeça de Bebeto, de Romário, não sei se vocês lembram, a nova geração não lembra. E tinha também Marzinho, que depois foi jogar no meio de campo, que eram dois laterais direitos tão bons que a gente tinha, que um foi para o meio de campo, que foi o Marzinho. Mas os dois só davam na cabeça, aquela bola de bandeja. Então nós somos chamados para dar de bandeja para aquela pessoa que não conhece Jesus, o Evangelho. Para servir aquela pessoa. O amor de Jesus deveria nos constranger a levar essa mensagem. Sabe qual é o nosso problema, queridos? Como igreja? É que nós nos acostumamos demais com a igreja e a nossa paixão evangelística começa a morrer.
Nós nos acostumamos com o serviço da igreja, é reunião segunda, terça, quarta, é ensaio disso, é ensaio de coral, é ensaio de treinamento não sei o quê, é reunião para não sei o quê, é não sei o quê, visitar não sei quem, e a gente perde o contato com as pessoas sem igreja, as pessoas que não conhecem a Jesus, as pessoas que estão perdidas e que não têm Jesus. É porque a gente é tão ocupado com a igreja que a gente não tem tempo de tomar um café com uma pessoa que não conhece Jesus, para a gente pelo menos se relacionar com ela e ter a oportunidade de falar de Jesus. Porque nós estamos ocupados demais com a igreja. É assim que a gente vive. Não vamos mentir. Não vamos negar essa tristeza dentro das nossas igrejas. Tempo de crente é completamente, inversamente proporcional ao número de evangelização que ele faz. Quanto mais velho na igreja, menos contato com o descrente eu tenho. Quanto mais tempo de igreja você tem, menos contato com pessoas que não conhecem Jesus nós temos. Quanto mais tempo de igreja nós temos, menos falamos de Jesus para outras pessoas. Infelizmente, estatísticas provam isso. Sabe quando é que nós amamos as pessoas? Logo depois que a gente encontra Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. A gente está quente, pegando fogo. Chega até a ser chato, aqueles crentes chatos. Dia desse minha esposa veio no ônibus, o trânsito ruim da cidade para cá, ela gastou 2 horas no ônibus, uma irmã sentou do lado dela, aquelas irmãs gospel abençoada. Ela falou de Jesus de lá, do centro de Natal até aqui. E a minha esposa querendo dizer que era crente dessa igreja e ela nem a oportunidade de abrir a boca tinha. Que a irmã era falando de, olha, porque Jesus lhe ama e você tem que entregar o coração a Jesus e não sei o quê. Essa é uma crente daquela... Tá certo, essa afasta mais do que atrás, né? Mas o que eu quero dizer é que essa paixão a gente perdeu. Eu olho para a minha vida e lembro que quando eu fui fuzileiro naval, logo quando eu voltei para o Evangelho, eu tive um tempo afastado, mas eu até digo que lá eu conheci em Recife e aqui realmente foi a conversão, mas lá foi plantada a semente. Então, quando eu entreguei o coração a Jesus, no quartel, ficava, meu Deus do céu, o pessoal disse que é difícil ser crente dentro do quartel, e eu achava isso um absurdo, que história é essa? Eu tenho que fazer alguma coisa aqui dentro e queria fazer, então eu trabalhava com o comandante, ele autorizou, e a gente começou a fazer um culto na churrasqueira, todo dia, de 12h30 a 1h30 da tarde. Depois, almoçávamos de meio-dia, o pessoal que ia para o culto tinha prioridade para almoçar na frente, para ir para o culto, que era bom para o quartel, que ele dizia que acalmava os maus espíritos, né? Então, não tem problema, deixa ele achar que é isso e eu estou pregando o evangelho. Então, a gente fazia um culto lá de 12h30 a 1h30 da tarde. E chegou uma época que tinha 80 pessoas nesse culto. 80 pessoas. Mais de 50% não eram cristãos. Mais de 50% não eram cristãos. Eles amavam, faziam perguntas. E eu comecei a estudar e aí tinha 2 dias que era aula e 3 dias de culto. Aí o comandante gostou e disse, rapaz, tá bom aquele negócio lá, para vocês não ficarem muito tempo no sol, eu vou disponibilizar para vocês o anfiteatro do quartel. E a gente foi para o anfiteatro com ar-condicionado. Olha aí que chique. E a gente passou quase 2 anos fazendo o culto com ar-condicionado, do jeito que vocês estão aqui hoje. E pregando o evangelho dentro de um quartel, num lugar que tinha 500 homens, 80, não sei, ajuda aí os cálculos, 80 homens estavam lá comigo, celebrando a Deus. E era quase uma congregação. O que eu quero dizer é que essa paixão na minha vida, com tanto serviço na igreja, tanta ocupação na igreja, ela foi se perdendo. E a gente vai perdendo sem querer esse constrangimento que esse amor tão grande de Jesus por nós, esse amor maravilhoso que nos constrange e nos empurra a pregar o evangelho, esse amor vai morrendo, irmãos. Nós somos ocupados demais, nós somos cheios demais e nós deixamos, é interessante que nós deixamos de falar de uma coisa simples, a experiência de Jesus na minha vida. E às vezes nós teologamos demais a pregação do Evangelho, quando a pregação do Evangelho é simples. Eu era nu, estou vestido, eu era cego e agora vejo. Eu vivia num mundão, nas trevas, agora eu vivo na luz. É simples, a pregação é só essa. Mas nem tempo para isso nós temos. Nós queremos
criar uns conceitos para defender a fé quando não precisamos. Tem situações que sim, mas na maioria das vezes, Deus faz uma jogada de craque e põe a gente na marca do pênalti para fazer um gol, só simplesmente dizer para a pessoa que Jesus morreu por ela e tem esperança para a vida dela. Na maioria das vezes, Deus nos convoca só para isso e a gente não faz. Porque temos medo, porque temos vergonha, porque não sabemos, ou de repente a experiência da salvação se tornou para nós algo chato, e nos acostumamos a ser crente e esquecemos que nós fomos convocados para uma grande missão, que é pregar o Evangelho para toda criatura. Não existe na Bíblia ministério disso, daquilo outro. Na Bíblia só existe um ministério, o ministério da reconciliação, que eu e você foi chamado e foi convocado para fazer parte dele. Amém? Pode seguir, Bruno. Então, nós fomos convocados para esse ministério da reconciliação por causa do amor de Cristo, e segundo, para o ministério da reconciliação. Veja comigo aí o verso 18 do capítulo 5. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o quê? O ministério da reconciliação. Meus irmãos, essa mensagem tem que arder no meu peito e no seu. Nós às vezes convidamos as pessoas para nossas igrejas porque o louvor é bom, porque o pastor é legal, porque lá tem ar-condicionado, porque lá é confortável, porque lá tem 2 cultos e agora não está tão lotado, você não fica em pé como antigamente era em pé. Não, você tem que convidar a pessoa para a igreja porque ela precisa ter um encontro com Cristo. Porque eu fico tentando olhar para a minha vida e para a sua vida, e fico tentando avaliar. Irmãos, todos nós nascemos em pecado. Quando você for falar de evangelho para algumas pessoas, não existe evangelho sem queda. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem virar as costas para Deus. Todos nós, em Adão, viramos as costas para Deus. Para que você entenda o evangelho, você tem que entender Gênesis capítulo 3, a queda do homem. Adão pecou e por causa do pecado de um, todos pecaram. Todos nós pecamos por tabela ou levamos um choque, ele pegou lá no choque e nós tocamos nele e saiu a cadeia do choque assim. Todo mundo é pecador. Aí você chega para uma pessoa e ela é tão santa que você tem medo até de pregar para ela. Porque ela diz assim: eu nunca roubei, nunca fumei, nunca matei, nunca bati ninguém, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Aí você, caramba, esse cara vai para o céu. Jesus disse que os sãos não precisam de médicos, mas os doentes precisam. A maioria das pessoas estão precisando de uma palavra sua, minha, de esperança para a vida dela. Rico, pobre, feio, bonito, mulher, homem, criança, jovem, adulto, adolescente, todo mundo está precisando de uma palavra de esperança, e Deus coloca toda semana, Deus faz uma jogada de mestre, de craque, e faz um cruzamento na sua cabeça para você fazer o gol, eu fazer o gol, e nós não fazemos, porque perdemos essa paixão. Perdemos a responsabilidade de que nós fazemos parte do ministério da reconciliação. Pode seguir, Bruno. E esse ministério é a mesma palavra usada para diáconos, para diaconia, que significa um serviço que é prestado oficialmente para o benefício de outros. Dietrich Bonhoeffer, um pastor alemão, literalmente alemão, que na Segunda Guerra ele até foi acusado de ter participado daquela Operação Valquíria e foi assassinado por causa disso. A Gestapo, junto com os soldados lá de Hitler, o enforcaram porque ele foi acusado de fazer parte daquela Operação Valquíria, que era uma tentativa de atentado contra Hitler. E ele morreu praticamente 2 semanas antes de Hitler morrer. Dietrich Bonhoeffer era um pastor sério que pregava o evangelho, e ele dizia uma coisa: se a igreja não serve para os de fora, ela não serve para nada. A igreja é a única instituição na face da terra que foi criada para servir os outros, e não a ela mesma. E parece que esquecemos disso.
Quando se fala de igreja, nós só pensamos em nós. Quando se fala de igreja, a gente só se preocupa com a gente mesmo, mas não nos preocupamos com os de fora. Meu irmão e minha irmã, uma igreja que não tem um coração evangelístico, uma igreja que não tem um coração missionário, ela não serve para nada. Ela não tem necessidade de existir. Se a igreja não olha para os de fora como pessoas que precisam da graça de Jesus, e eu tenho, você tem essa graça para dar, se nós não olhamos isso e nós não vivemos esse ministério, que é o único que nós somos chamados para viver, não tem necessidade de existirmos. Dietrich Bonhoeffer fala sobre isso. Dói um bocado na gente, mas é uma verdade. Nós estamos ocupados demais com a igreja, estamos ocupados demais em nossas reuniões, em nossos programas, em nossos eventos, e esquecemos de expandir o evangelho. Graças a Deus a gente está trabalhando agora com células, porque em nome de Jesus, aqui eu falo para os líderes das células e vou repetir isso, se a célula não tiver um coração evangelístico, ela vai acabar. Porque a gente vai pegar e vai, se não quiser, vá para outra igreja. Porque o objetivo da célula é pregar o evangelho. O segundo objetivo é ter comunhão, e não o inverso. E nós temos a tendência das células, dos PGs, nas igrejas, se transformarem em coinonites, em olhar só para si mesmo, só alimentar espiritualmente, e depois não faz nada, não serve para nada. Se nós não servirmos para os de fora, não servirmos para nada. A ideia é essa. Nós fomos chamados para pregar o ministério da reconciliação. Por quê? Pode seguir, Bruno. Porque o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 1 que nós somos devedores tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Eu queria aqui 3 voluntários para a gente fazer uma peça aqui agora, rápida. Vamos lá, 3 para cada pregação, senão a gente vai meia-noite. 3 pessoas, vamos lá. 3 voluntários. A gente fazer uma peça agora aqui. 3 voluntários. Para você entender o que é ser devedor. Eu vou ter que escalar alguém, porque falta um. Amém, amém. Queridos, essa palavra devedor aí que Paulo fala, não tem, pode subir aqui, querido. Não tem nada a ver com devedor de que eu peguei emprestado e tenho que lhe pagar, estou devendo. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Essa palavra devedor aqui está relacionada a eu recebi um tesouro para dar a outra pessoa. E enquanto eu não dou esse tesouro a outra pessoa, eu sou o quê? Devedor. Gente, e aí dói um bocado, né? Porque eu já vi até gente pregando isso aí. E pregando errado. E dizendo assim, olha, a pessoa está em pecado e eu sou devedor. Não, eu sou devedor porque eu recebi o evangelho da salvação e eu tenho que levar, expandir. Então vamos representar aqui, a Milka é Deus. Tá bom, Milka? Rapaz, afasta de mim esse cálice. Segura aqui, aqui é o tesouro, viu, gente? O boletim da igreja, é o tesouro. Aqui é o tesouro, você é Deus e aqui é Jesus. Aqui é a graça, o sangue que salva, é o tesouro. Que você vai dar para Martinha. Então Martinha está precisando do tesouro. Ela é uma pessoa que está precisando e reconhece isso. E ela se arrepende e ela recebe o tesouro. E aqui é Elber, que é aquela pessoa perdida. Um torcedor do Santa Cruz, por exemplo. Ixi, tem uma tricolor aqui, ó. Foi mal. Pronto, por exemplo, né, tem outra ali também. Deus abençoe vocês, vou orar por vocês. Então você, Deus, vai dar para ela. Dê aí o tesouro para ela. Receba o tesouro. Fique com o tesouro para você. Egoisticamente, como a gente vive. É assim que a gente vive ou não? É assim, gente. A gente esconde a mensagem do Evangelho. Aí eu quero dizer para você que entre a devedora e o necessitado, está aqui as nossas atividades, o nosso tempo que é escasso, as tantas reuniões que nós temos, o tempo que nós gastamos assistindo TV,
o tempo que nós gastamos com internet, o tempo que nós gastamos às vezes conversando besteira, o tempo que nós gastamos sem fazer nada, que é bom de vez em quando, o ópio é bom. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que você foi convocado para jogar num time e enquanto você não marca o gol, não leva a bola até lá dentro da rede, você está devendo. É isso que Paulo está dizendo. E aí você passou por todas essa fase, se arrependeu e agora você vai pagar a sua dívida. O que é que você vai fazer? Dar o tesouro para... Igreja, receba que é de Deus, irmão. Amém, amém. Palmas aqui para os atores. Obrigado, querido. Valeu. Valeu, passando tesouro. Valeu, Milka. Então, gente, obrigado aí os atores. Deus abençoe vocês. Foi para esse evangelho, essa dívida que eu e você tem, meu irmão. Aí eu fico tentando imaginar, me imaginar, eu ensino a meus filhos a orar pelos perdidos da nossa família, para os nossos pais, nossos avós, nossos irmãos, mas eu fico tentando imaginar, imagine a gente lá na glória com o Senhor, vivendo já no estado eterno, e a gente olha, cadê nossos familiares? Cadê meu irmão? Cadê minha irmã? Cadê minha mãe? Cadê meu pai, meu tio, meu avô, minha avó? Cadê o meu vizinho? Cadê o cobrador do ônibus que eu vejo todo dia, o motorista que eu vejo todo dia, o meu patrão, o meu empregado? Cadê o meu amigo de trabalho? Cadê aquela pessoa que vai no ônibus comigo, que todo dia eu me encontro com ela e ela me dá oportunidade, porque Deus preparou uma jogada para eu marcar o gol e eu não fiz. Ela simplesmente está ansiosa, bebendo, clamando, prega, 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 e eu... Tem aqueles jogadores que dá vontade de você entrar e dar uma peia nele, que parece que eles estão dormindo em campo, 60 mil pessoas gritando e o cara consegue dormir dentro de jogo. Não tem uns jogadores assim? Na seleção tem um, né, pelo menos, que chupa sangue, que não sai do canto, pregado. Pronto. Às vezes a gente vive desse jeito. O jogo está rolando, Pai, Filho e Espírito Santo, a trindade lá na torcida. Vai, meu filho, vai. A jogada preparada, os anjos doidos para gritar gol e a gente... Hã? O quê? É verdade. É assim, gente, que a gente vive literalmente. Spurgeon dizia que as pessoas podem ir para o inferno, mas que tem que passar por cima do cadáver dele primeiro. As pessoas podem até ir para o inferno, mas tem que passar por cima do meu cadáver. Nós deveríamos aproveitar essas oportunidades, porque nós somos devedores do Evangelho para essas pessoas. Eu não estou querendo aqui dizer de forma nenhuma, vocês me conhecem, que seja um crente chato, não seja. Seja um crente legal, mas que tenha uma mensagem real para salvar a vida da pessoa. Seja uma pessoa que saiba fazer intimidade, que saiba conversar, não seja aquele crente chato, cabuloso, que fala que não deixa ninguém falar, que diz que a pessoa vai para o inferno, porque ela já sabe que o peso é grande demais. E aí entra numa outra questão, justamente sobre a mensagem que nós temos que pregar. Pode passar, querido. O Ministério da Reconciliação ele nos desafia para duas coisas. Primeiro, para pregar uma mensagem. Que mensagem é essa? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem de quê? Da reconciliação. Meu irmão, aquelas pessoas que precisam ouvir o Evangelho da Salvação, elas já estão sendo martirizadas por suas culpas. Nós não podemos colocar mais culpa sobre elas. Quantas pessoas eu e você chegou para evangelizar? Quantas? Se eu levantar a mão aqui, muitos irmãos vão levantar a mão. Quantas pessoas eu e você chegou para evangelizar e as pessoas dizem, tanto tem os super santos, quanto tem aqueles que estão no buraco, que dizem assim, eu não consigo parar de beber, então eu não vou para a igreja. Sou tão miserável que eu não vou para a igreja. Não, eu já matei uma pessoa, passei tantos anos preso, então eu não sou digno da salvação. Não, eu briguei com a minha esposa ontem e eu não posso ir para a igreja porque eu sou muito mal. Não,
eu fumo há 30 anos, eu não consigo me libertar do vício do fumo. Então eu não posso ser crente porque eu não consigo. E a gente ajuda o cara. É mesmo, você vai para o inferno. É mesmo, pare esse vício miserável, senão você não pode ir para a igreja. Quantos de nós evangeliza desse jeito? Quando a palavra de Deus nos ensina que Cristo estava reconciliando consigo o mundo e que Deus não levou em conta os pecados, porque os pecados foram pagos na cruz do Calvário, gente. Porque diz a palavra de Deus que todo escrito de dívida que tinha contra nós foi cravado na cruz. E nós temos que pregar uma mensagem da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, para a glória de Deus. E nós pregamos uma mensagem de culpa, de peso, quando na verdade a palavra de Deus é de restauração. Sabe por que nós fazemos isso? Porque tem uma coisa miserável que nós fomos ensinados, chamada religiosidade, que é uma desgraça, um câncer na igreja. E nós, quando vamos pregar o evangelho da salvação, a gente prega o evangelho da religiosidade. E nós dizemos às pessoas: olha, você sobe uma cadeirinha aqui, ou sobe uma escada, outra escada, e você vai conseguindo ser salvo. Mas a pessoa peca, aí ela cai da escada, não é isso? Aí no outro dia ela tenta de novo. Eu estou conseguindo eu estou mais salvo hoje. Eu estou mais salvo hoje do que ontem, porque hoje eu não pequei ainda, hoje eu não pensei besteira. Diz a específica, nós pensamos mais de 20 mil pensamentos por dia. E a maioria é porcaria. A maioria dos pensamentos nossos. E só vai subindo na escada. E quando chega lá em cima, o cara, agora eu estou espiritual. Puf, aí cai. Orgulho de novo. Aí, puf, aí daqui a pouco tenta de novo. Porque a religiosidade nos ensina a conquistar a salvação com os nossos méritos. A religiosidade nos ensina a alcançar Jesus com nossa força, porque eu sou bom, porque eu sou religioso, porque eu vou para a igreja todo dia, eu vou sábado, domingo, eu vou no culto de manhã, de 5h30 da manhã, eu sou do círculo de oração, eu sou não sei de quê, eu canto no louvor, eu prego de vez em quando, então eu estou conseguindo ser salvo todo dia, então eu estou fera, eu estou quase um vice-deus. Essa desgraça chamada religiosidade põe peso nas pessoas. Por isso que quando a gente vai pregar o evangelho, a gente não consegue pregar o evangelho da graça. A gente prega o evangelho da culpa, do medo, mas o evangelho da palavra de Deus é boa notícia e não má notícia. Se tem peso, se tem culpa, é má notícia. O evangelho é dizer para o outro: olha, sim, eu sei que você é pecador. Sim, eu sei que você é miserável. Sim, eu sei que você não tem capacidade nenhuma de ser salvo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu quero dizer para você que um homem morreu na cruz por você. Eu quero dizer para você que nenhum homem na terra podia pagar pelo seu próprio pecado, mas Deus, Ele interviu na história, Ele viveu entre nós, Ele sentiu as nossas dores, Ele chorou como nós choramos, Ele viveu como nós vivemos, Ele comeu, bebeu, sentiu fome, necessidade como nós sentimos. Ele nunca teve pecado, mas Ele se fez pecado por mim e por você. Ele pagou o preço, a conta foi paga, você não deve nada, e ainda mais, Ele imputou, Ele depositou na sua conta a justiça de Cristo. Deus, quando olha para você, Ele vê um justo, porque Ele vê Jesus na sua vida. É essa mensagem que nós temos que pregar, irmãos, a mensagem da graça, a mensagem da renovação, da restauração, da mudança de vida, a mensagem que leva as pessoas a terem um verdadeiro encontro com Cristo. Ele nos confiou essa mensagem. Você esqueça de tudo, não esqueça nunca desse texto. Esqueça nunca. Eu e você somos embaixadores, somos convocados para pregar o evangelho da graça de Jesus. E preguemos isso, não preguemos legalismo, preguemos vida. Pode seguir, querido. E essa mensagem é justamente para aqueles, Paulo ainda fala lá em Romanos, né? É interessante esse texto demais. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas você pode ficar se perguntando: mas pastor, eu não sei como.
eu não sei fazer, eu não sei como pregar o evangelho. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer lhe usar com o talento que você tem, do jeito que você é. Amém? Você não pode querer pregar o evangelho como um grande pregador, como um líder da sua igreja, como um líder da sua célula, como um líder da escola dominical, como um cantor. Você tem que pregar o evangelho simples, do seu jeito. Sabe como é que você prega o evangelho? Eu era assim e hoje sou assim. Eu fazia isso e hoje faço isso. Deus mudou a minha história, agora Paulo continua dizendo: como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? As pessoas precisam ouvir. Deus está lhe enviando todo dia como missionário para essas pessoas. Além de pregar uma mensagem, Deus lhe chamou para ter uma atitude. Vamos seguir, Bruno? Que atitude é essa? Portanto, somos o quê? Embaixadores. E isso aí, para mim, é como uma flecha no coração. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Meu irmão, quando eu leio isso aí, eu sinto o peso da responsabilidade. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por meu intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus já se reconciliou com o mundo quando Jesus morreu na cruz. O homem é que precisa se reconciliar com Deus. E quem tem que dizer ao homem que Deus já se reconciliou quando enviou Jesus? Quem tem que dizer ao homem sou eu e você, como se fosse o próprio Deus dizendo. E Deus fala com culpa? Deus fala colocando peso nos outros? Deus fala com amor. A cruz é o símbolo do amor. É isso que mexe comigo, sabe, gente? É amar tanto as pessoas ao ponto da própria palavra de Deus colocar a minha vida e a sua vida como uma pessoa cheia de atitude para pregar o evangelho com o amor que Deus tinha. Que as pessoas olhem para mim, para você e enxerguem Jesus na minha vida. Claro, com as minhas características, com o meu jeito, com as minhas peculiaridades, com os meus defeitos, mas que as pessoas possam olhar nas minhas virtudes, principalmente, possam enxergar Jesus de Nazaré, o Salvador. Eu tenho que ter essa coragem, essa atitude de viver como um reconciliador, um pregador das boas novas. Que ele pode seguir. Eu quero falar, encerrando, eu quero falar de uma pessoa que teve atitude. Talvez alguns de vocês conheçam Jim Elliot. Jim Elliot foi um missionário que se preparou muito, uma grande capacidade, mas Deus chamou ele para pregar para os índios. E ele disse para a igreja dele, se preparou no seminário, muita gente esperava que ele ficasse como pastor nos Estados Unidos de uma igreja. A própria igreja mandou uma carta para ele, diz: não desista disso, você quer ser chamado para pregar os índios Aucas, na selva amazônica, lá no Equador. Era uma tribo muito ruim, selvagem e assassina, matavam qualquer branco que chegasse. Disse: não, mas é para essa turma que eu quero pregar o evangelho. E os líderes da igreja disse: não façam isso, que loucura é essa? Você vai cometer suicídio e não pode. E escreveram uma carta para ele: olha, a gente promete a você que nós vamos ajudar 100 missionários. Veja a proposta da igreja. Nós vamos ajudar 100 missionários se você desistir dessa loucura. E você fica como líder de missões da igreja. Ele disse: não, eu vou ser missionário, eu vou pregar o evangelho para os Aucas. Deus vai me dar uma estratégia. E ele e mais 4 amigos começaram a orar por aquela turma, por aqueles índios, e criaram uma estratégia para pregar o evangelho para os índios. Um deles era piloto. Temos um piloto aqui, né? O Ibsen ali. E foi assim, eles começaram a sobrevoar a tribo e começaram a jogar presentes para os índios. Água potável, começaram a jogar comida. Alguns deles se vestiam
começaram a jogar roupa, mantimentos, comida, e começaram a ver que quando o voo ia passando, eles já ficavam lá esperando, vibrando, cantando música. Aí eles tinham uma base um pouco longe e conseguiram fazer amizade com um dos índios. E esse índio, inclusive, voou com eles em algumas das viagens lá por cima. E fez amizade. E o problema é que esse índio, ele não contou a verdade da intenção dos missionários, ele contou uma mentira para a tribo. Criou uma outra história, e não a verdadeira, que eles estavam ali para pregar o evangelho. O que acontece é que no dia que marcou o encontro dos missionários com os índios, que eles deixaram os índios entrar, na verdade era uma emboscada. No dia 8 de janeiro de 1956, esses 5 missionários foram assassinados pelos índios Aucas, lá em Equador. Com lanças. Os índios jogaram lanças nele, acabaram de matar eles de uma forma terrível. Eles tinham marcado com suas esposas que ligariam até 16h30 da tarde, e eles não ligaram. E as autoridades conseguiram invadir lá a tribo, que nem as autoridades chegavam, e descobriram 4 corpos, depois achou o corpo do piloto, e todos mortos por esses índios. Aí você pode dizer, que história triste, pastor. Você pode assistir um filme que fala dessa história, o nome do filme é Terra Selvagem. Você tem até no YouTube. Uma história emocionante que vale a pena você separar 1h30 para assistir. Vale a pena. O problema é que a história não acaba aí, meu irmão. As esposas desses missionários decidiram, nós vamos continuar essa obra. Das 5, 3 delas estavam grávidas, esperando o filho deles. E essas mulheres, 2 eram médicas, entraram na tribo, começaram a cuidar da saúde daquelas pessoas, começaram a educar os índios, a cuidar dos filhos, cuidar das índias, e os homens ficaram malucões. Veja bem, evangelismo através de relacionamento. Começaram a cuidar deles, depois eles sentiram o desejo, por que eles faziam isso, mesmo depois de terem matado os esposos delas. Aquela tribo se converteu ao evangelho de Jesus porque alguém teve uma atitude. O mais lindo ainda não acabou. É que o chefe da tribo se converteu a Jesus e batizou o filho de Jim Elliot. Quem matou ele foi o pajé-chefe. E esse pajé se converteu, se tornou o pastor da tribo e batizou o filho dele. Só a graça de Deus faz isso. Só o poder de Deus faz isso. Só o evangelho da graça de Deus e a coragem de um homem, de 5 homens que têm coragem, de atitude de pregar o evangelho para outras pessoas. Talvez essa história cause medo a você, espanto. Talvez você não foi chamado para uma realidade dessa, mas você foi chamado para pregar o evangelho para pessoas que estão do seu lado e nós não fazemos o mínimo. Interessante ainda que o filho do piloto, Steve Nate, quando o pai estava se preparando para ir para a tribo Auca, todos os 5 missionários andavam armados. E eles foram assassinados armados, todos estavam com submetralhadora. E o filho do piloto perguntou a ele, papai, se os índios resolverem atacar vocês, como é que vocês vão se defender? Vocês vão usar arma, vão revidar, vão matá-los? Veja o que o pai disse para o filho. Filho, não podemos atirar nos índios. Ruá-Oranis era o nome da tribo. Porque eles não estão prontos para ir para o céu. Nós estamos. Nós não podemos atirar nos índios, porque eles não estão prontos para ir para o céu. Nós estamos. Rapaz, parece que uma fé doida, né? Uma fé maluca, uma fé dessa. Hoje, 2014, os antropólogos afirmam que hoje diminuiu em 90% o índice de mortes por homicídio nas tribos Ruaronamis. Esta é a diferença que Jesus faz na vida das pessoas. 90% de homicídio diminuiu.
Às vezes Deus nos chama para transformar uma família, uma pessoa, uma comunidade, um trabalho, uma faculdade, uma escola, um mundo ao nosso redor, e nós não fazemos, gente. Mas nós somos chamados para ser ministros da reconciliação. Pode seguir, Bruno, para o último slide. E só para fechar, pode voltar aí, só para fechar, ele, no diário espiritual dele foi encontrada essa frase: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Coisa linda, né, gente? Pode seguir. Então, para que você reflita e ore nessa noite, você sabe se faz parte do time de Deus? Você sabe se foi chamado para o time de Deus? Você tem convicção de salvação? Se você tem convicção, meu irmão, você é ministro, você é embaixador do reino de Deus. Que tipo de jogador você tem sido? Qual é o tipo de jogador que você tem sido? Daqueles que só fazem chupar sangue dentro do campo? Ou daqueles que têm coragem de avançar para o ataque e marcar o gol? Daqueles que preparam o terreno para de repente outro fazer o gol. Como diz o apóstolo Paulo, um pregou, outro evangelizou, outro regou, mas a vitória, quem ganha é Cristo, quem é vitoriosa é a igreja de Jesus, mas Deus usa cada um com a sua instrumentalidade. Mas você tem se disposto a ser um jogador do time de Deus? A minha pergunta é, se você é um jogador ou você está só aquele, para os mais novos que não conhecem, Denorex, shampoo que tinha na época de Martinha. Shampoo, não, você é tão nova. Parece, mas não é. Vocês lembram? O Wesley lembra, né, Wesley? Desse shampoo? Parece, mas não é. Irmão Militão lembra. Ah, irmão Militão, o senhor me deixou em maus lençóis agora. Parece, mas não é. O cara diz que é, mas não é. Às vezes luta até contra. Às vezes luta até contra. Qual tipo de jogador tenho sido? O meu desafio é que você jogue de cabeça erguida. Você joga olhando para todas as posições. É como se fosse o centroavante. Qualquer cruzamento pode vir de qualquer lado, de frente, de trás, de linha de fundo, do seu lado, para que você marque um gol. Durante a semana, durante essa série de mensagens, pensem na vida como um jogo de futebol e você como um atacante, esperando o cruzamento, esperando a oportunidade de fazer um gol, de bater uma falta, de bater um pênalti. E Deus preparando jogadas para que você chegue lá e faça o gol. Talvez amanhã Deus vai colocar pessoas na sua vida que estão precisando de oração, mas que você sabe que o que elas precisam é mais embaixo, é mais fundo, elas precisam na verdade de Jesus. E a desculpa que ela deu para você de pedir oração, na verdade ela quer ouvir a mensagem do Evangelho. E você tem a mensagem do Evangelho para dar para ela. Você tem a mensagem que vai levá-la rumo à vitória, a vitória da salvação. E o que é que você tem feito para isso? Em nome de Jesus, irmãos, que nós tenhamos um coração grato a Deus, porque nós somos chamados para ser embaixadores. E que nós façamos bem aquilo para o qual nós somos chamados. Convocados para a seleção de Jesus Cristo. Uma seleção que nunca perde e que tem a certeza da vitória. Rumo à vitória, em nome de Jesus. Vamos orar? Curva sua cabeça. Vamos agradecer a Deus. Santo Deus, amado Pai, nós te louvamos por essa noite, porque as vidas aqui que estão presentes ouviram o desafio do Teu Evangelho, ouviram o desafio da Tua graça. Talvez a maioria aqui já teve um encontro contigo, mas perdeu aquela paixão de pregar o Evangelho, aquela paixão que eu tinha quando eu era militar lá na década de 90. Aquela paixão de qualquer pessoa que eu visse, eu pregava o Evangelho e a Bíblia do meu jeito, com a minha alegria. E que eu perdi durante o tempo com tantas tarefas. Mas que Deus tem colocado na minha vida e na vida dos meus irmãos várias pessoas que precisam da graça que o Senhor nos deu. Porque nós somos devedores, ó Pai, desse Evangelho para outras pessoas. Nós recebemos o Evangelho, mas até que nós passemos esse Evangelho para outras pessoas,
Diz a tua palavra que nós somos devedores. Nos inspira, ó Pai, que saiamos daqui nesta noite com um coração feliz, cheio de paixão e de vontade, de dizer: essa mensagem que me alcançou, eu quero pregar amanhã, depois de amanhã, depois para outras pessoas. Eu fui convocado, eu quero vestir a camisa desse time, eu quero ter atitude, eu quero ter orgulho de vestir a camisa, eu quero ter paixão e comprometimento em pregar esse evangelho. No nome de Jesus, nos inspira e nos incomoda para isso. Que o amor de Deus o Pai, que a bendita e maravilhosa graça de Jesus e que a comunhão do Teu Santo Espírito nos acompanhe, nos dê uma semana de paz, rumo à vitória da salvação daqueles que não Te conhecem. No nome de Jesus a igreja diz: amém.